Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema de 2015 da Fundação Carlos Chagas. Caiu para analista lá de Roraima e esse tema foi bem difícil. Analista administrativo, olhem só. Foi a criação artística entre representação e intervenção cultural. Muita gente ficou assim, ó, patinando nesse tema sem saber sobre o que falar. O que danado é representação e intervenção cultural, Pri? Explica isso. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Vocês sabem, eu gosto muito desse tema, é exatamente da minha área, né? Então vamos embora. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem o que significa essa diferenciação que a Fundação Carlos Chagas faz sempre, galera. É muito importante saber sobre isso, tá? Essa é uma banca de cultura, como a gente já falou aqui nos outros vídeos. E quem não assistiu ainda os outros, vai aqui, ó, no canal, tem vários vídeos já com vários temas da Fundação Carlos Chagas. E nós estamos fazendo dentro de um encadeamento lógico para que vocês consigam, né, com uma amarraçãozinha entre os assuntos, para que vocês consigam ir fazendo a passagem de um para o outro, tá? Para vocês não se perderem nos temas. E também para vocês perceberem que há uma ligação entre cada um deles, né? Então, beleza, vamos lá. O que significa aí essa diferença? Nesse texto motivador, só fazendo um parêntese, a banca cita Cecília Meirelles, né, a poeta, e coloca a ideia de que a arte já foi alvo de contemplação, né? Ela já foi vista como objeto estético e também a arte atualmente, né? Depois da indústria da arte, a arte hoje em dia ela tem sido vista como representação da cultura. Então, por exemplo, uma obra que é histórica, então ela acontece nesse momento em que a gente está vivendo aqui. Vamos ver um exemplo. O Germinal, do Émile Zola. Esse é um livro bem famoso, tá? De um escritor francês chamado Zola, Émile Zola. E aqui nesse livro, olhem só, o autor fala, vejam que bonito, dos mineradores franceses. Então, lá na Revolução Industrial, os mineradores franceses fazendo revolução contra as formas desumanas de trabalho. Esse é o famoso livro Engagé, que a gente fala, né? Engajado. Porque é engajado politicamente. O autor, o Zola, era muito atuante no campo político, né? Era um cara assim que reclamava muito e que tentava muito modificar a situação dos franceses, principalmente daqueles que a gente chama de colonos na França, né? As pessoas que mais sofriam com as formas desumanas de trabalho do início da Revolução Industrial, tá? As mineradoras, né, eram as indústrias que mais exploravam o trabalhador e que menos pagavam, fora os acidentes de trabalho que aconteciam lá dentro e fora que muitos dos trabalhadores, depois de um tempo de trabalho, como eles ainda não tinham material de proteção, né, para extração de muitos dos minérios, eles ficavam doentes, irrecuperáveis e muitos morriam no exercício da função. Então a questão da insalubridade era muito forte nas minas, tá? E ainda é, né? A gente sabe. Mas no começo da Revolução Industrial isso era uma questão muito debatida. E o Zola foi um cara que escreveu uma grande obra, esse Germinal aqui é um livro famosíssimo, é um clássico da literatura francesa, que não morreu no começo da Revolução Industrial. Poderia ter morrido, né? Mas ele perdurou. Por quê? Porque dentro desse livro, embora trate de um momento histórico específico, o autor foi tão profundo nas relações de exploração humana que o livro virou uma obra de arte. Então, um dos pontos, né, que a gente sempre menciona é que a verdade não está necessariamente relacionada com a arte. Mas a grande arte é caracterizada por
quanto ela consegue fazer nós, né, os leitores ou os espectadores dela de modo geral, quanto ela consegue fazer a gente compreender a natureza humana ou o universo. Então, bora fazer um comparativo aqui entre o Germinal, né, esse livro do Zola, e um outro livro de um escritor francês que não era engajado em nenhum tipo de ação política, tá? Para vocês terem uma ideia da diferença. Então, eu trouxe aqui o Marcel Proust. Esse aqui é o autor que eu mais amo, né, o escritor francês. Aqui esse livro dele é o Em Busca do Tempo Perdido, esse é o primeiro volume do livro. E o Marcel Proust, na contramão do Zola, ele não trata aqui de questões políticas. Então, nesse livro, né, que é o primeiro de uma série de 7 aqui no Brasil, o Em Busca do Tempo Perdido são 7 volumes, tem 7 volumes. Então, no livro do Marcel Proust, na série, né, em todos os volumes, o que é que a gente percebe? A gente vê, sim, o retrato da sociedade francesa. A gente vê que o Proust, ele coloca a relação entre os burgueses e os aristocratas, ali no começo da Revolução, da efervescência burguesa, a tentativa dos burgueses de se conectar com os aristocratas para beber um pouquinho da cultura que eles tinham, porque era a aristocracia que detinha a cultura e a burguesia era inculta, era trabalhadora, tinha o dinheiro, mas não tinha cultura nenhuma. Então, essa junção, existiam os grandes salões franceses, né, que tinham as famosas festas, os bailes, e é o que o Proust fala muito, né? Todos os volumes do Em Busca do Tempo Perdido tratam desses bailes. E ele coloca muito bem os bailes da aristocracia, né, os salões aristocráticos e os salões burgueses. Ele mostra a vulgaridade dos salões burgueses e a altura, né, dos salões aristocráticos. Então, os príncipes, os grandes generais, que eram os caras que frequentavam os salões aristocráticos, não frequentavam os burgueses, os salões burgueses. Enfim, ele vai mostrar todo o glamour da sociedade francesa e toda a vulgaridade também, tá? Sobretudo ali no século XIX para o século XX. E nesse livro ele não tem nenhuma pretensão de mostrar como era a sociedade. Então a questão da burguesia e da aristocracia, ela tá ali porque ele precisava falar de algum tipo de personagem, mas o que realmente o foco do Proust, né, ali é a criação estética, é a beleza. É ele conseguir criar personagens vivos que fazem a gente se ver dentro deles, dentro daquelas ações, dentro daquelas formas de pensar. Então faz com que a nossa percepção seja o tempo todo estimulada por aquelas conversas, por aqueles interesses, por aqueles assuntos, pelos problemas familiares. Então, tudo o que acontecia ali naquela sociedade acontece hoje. Quando a gente lê, a gente se identifica com os personagens, a gente se identifica com as situações, embora nós estejamos vivendo num outro período histórico. Então, aqui a gente vê 2 livros com focos diferentes. O objetivo do Proust é mostrar as relações humanas. O objetivo do Germinal, né, do Émile Zola, é mostrar a exploração do minerador francês. Os 2 fizeram isso muito bem, cada um fez o seu trabalho muito bem. Os 2 livros vão ficar para a posteridade. Então, são consideradas obras artísticas, a dos 2 autores. Mas vamos pensar aqui num outro livro que atualmente é considerado arte por uma questão histórica de interpretação. Bora ver aqui, porque é justamente onde essa proposta da Carlos Chagas bate, tá? Então, o que significa hoje a arte? Como falo para vocês aí, né, na nossa aulinha anterior, quem não assistiu ainda, assiste, porque a gente tá fazendo aqui um encadeamento de temas, né? Então, na nossa aula anterior, nós falamos que algumas
contestações surgiram agora do século XX para o século XXI com relação ao que é arte. Desde o começo da indústria da arte, né? Quando a indústria começou a criar objetos artísticos, que não são artísticos, na verdade, né? São padronizados para enganar um público, né? Que desconhece de arte. Então, ora, se o público não sabe o que é, eu sei que é arte, a Playboy é arte, e o livro, né, os 120 dias de Sodoma do Marquês de Sade é arte. É sobre esse exemplo justamente que eu quero falar com vocês. Então, olhem só, escreveram não, né? Publicaram um livro chamado Os 120 Dias de Sodoma, que virou inclusive uma série da Rede Globo. O autor desse livro foi o Marquês de Sade, que na verdade ele não era um livro, ele não tinha escrito um livro. O Marquês de Sade, de onde veio a ideia do sadismo, né, de você bater no outro e ter prazer sexual com como é que eu posso dizer assim, com a tortura, né? Porque o que o Marquês de Sade fazia era tortura. Então, esse prazer que vinha da tortura vem do Marquês de Sade, que era um chamado devasso francês, que viveu, muito rico, inclusive, que viveu no século XVII na França. Então, esse cara da alta nobreza francesa conta, né, ele contou isso na cadeia, inclusive, e eu nem vou dizer com o que ele escrevia, vocês devem fazer uma noção aí, ter uma ideia. Ele escrevia, ele era uma pessoa deplorável, e ele escrevia com absolutamente qualquer coisa, tá? Ele escrevia lá nas folhas, enrolava as folhas e colocava nos tijolos da cadeia. Ele era preso o tempo todo. Por que ele era preso? Porque o que ele conta ali nas folhinhas é como ele sequestrava crianças e adolescentes de até 12 anos. Então o foco dele era de 8 a 12, 13 anos. Ele sequestrava, e ele e mais um grupo de devassos, né, de delinquentes também, ricos da alta nobreza, sequestravam crianças e adolescentes, levavam para como é que posso dizer assim, um sítio, era como se fosse uma espécie hoje assim de sítio que um deles tinha, né? E lá, que era muito grande, tinha muitos empregados e tal, e lá eles faziam as maiores atrocidades com essas crianças antes de estuprá-las e matá-las. Isso aí é o livro que virou série da Rede Globo e que hoje em dia é chamado de arte. Então, galera, olha só, a Fundação Carlos Chagas chama muita gente para discutir sobre isso. Como é que uma sociedade diz que é arte? Os apontamentos que uma pessoa escrevia enquanto estava presa por sequestro, por estupro e por morte. E ele era preso e era solto, porque ele era muito rico, ele era da nobreza, então ele era o tempo todo, ele era aquela prisão que, como é que eu posso dizer assim, que não durava uma semana, né? Então ele era preso, depois era solto de novo, ele fazia novamente, e ele foi preso várias e várias vezes. Depois que a prisão foi demolida, encontraram os rolinhos de papel nos tijolos, e esses papéis se tornou aí domínio público, enfim, alguém pegou para fazer uma compilação, tornou livro e se tornou um livro muito vendido. E atualmente eles dizem que é arte o livro, né? E assim, se vocês observarem, eu já li, já fiz uma pesquisa sobre esse livro, um estudo sobre esse livro. E em que consiste o livro? Em 120 dias, né? Ele conta 120 dias. Ele fala das semanas, do que é que eles comiam, eles forçavam as crianças a comer determinadas coisas. Enfim, tinha todo tipo de atrocidade e perversão que ele conta. Como ele fazia, por que ele fazia, tudo. Se vocês imaginarem uma obra escatológica, nada do que vocês leram pode ser parecido com isso, absolutamente nada. Esqueçam tudo que vocês já leram, isso é a pior coisa que já foi publicada. Podem acreditar no que eu estou dizendo. Nós estamos num momento em que as pessoas confundem o que é um objeto artístico porque não leem, porque não se interessam, porque desconhecem mesmo.
E aí qualquer livro que for dado para essas pessoas e sendo publicado ali, a pessoa pensa, bom, é artístico, né? Esse cara aqui, Marquês, deve ter sido um cara importante, com certeza esse livro é bom. Então nós estamos num momento desse, né? No momento em que não se sabe o que é arte, né? E a indústria procura confundir as pessoas com relação ao que seja, porque se ela consegue confundir, é uma coisa que a gente sempre fala, a arte é uma forma nobre de fazer com que nós, seres humanos, desenvolvamos a intuição. Lembra que a gente falou aí em outros vídeos sobre aquela questão do Aristóteles e do Platão? Então, o homem é instinto e é intuição, mas se o homem só é desenvolvido no campo dos instintos, ele se torna bicho, animal. E todo tipo de arte, de expressão artística, pode ser na música, pode ser na escultura, pode ser na pintura ou na literatura, que conduz a gente para o campo do instinto, não é artístico. Porque o que ele está querendo despertar na gente não é a intuição, não são os valores que ele quer desenvolver na gente, mas sim o lado biológico, o lado animal. E para desenvolver o lado animal, concordem comigo, não precisa de arte nenhuma, né? A TV brasileira já tem como função fazer isso, transformar a gente cada vez mais em nossas raízes primitivas e biológicas. Então, a grande obra de arte é aquela que faz com que a gente se torne mais humanos. A gente entenda melhor a questão da justiça, entenda mais a questão do amor, entenda mais a questão da compaixão. Tem uma cena muito bonita num livro chamado As Vinhas da Ira, de um clássico francês, de um escritor chamado John Steinbeck, que mostra como a gente desenvolve valores, por exemplo. Então, na cena, vou contar de uma forma bem sucinta, aparece um homem que está morrendo de fome, numa situação, se eu não me engano, era numa cadeia, numa prisão. Ele estava morrendo de fome e aparece um casal. Esse casal tinha tido um filho recentemente e mais ou menos os três regulavam na idade. Daí o homem e a mulher veem aquele cara morrendo de fome e a mulher estava amamentando o filho em época de amamentação, né? Porque ela tinha tido a gestação há poucos dias. Então o casal concorda que a moça deve dar o peito pro cara que estava morrendo de fome naquela situação ali, para que ele não morra. E todo mundo era muito pobre e ele pensou, o casal pensou, não, essa é a única forma de salvar esse homem. Imaginem que a mulher concorda e ela diz pro cara que vai fazer isso, diz pro homem que tá morrendo de fome lá, e o homem se nega, não, de forma nenhuma, não vou fazer isso. E ela diz, vai fazer, e o marido dela diz, vai fazer sim, vai fazer, que você não vai morrer não. Cara, essa é uma das cenas mais lindas da literatura mundial. Porque uma cena que podia ser erótica, vejam só que interessante, uma cena que podia ser erótica é uma das cenas que mostram mais a compaixão dentro da literatura. Imagina como um casal abdica de tudo quanto é restrição da cultura, tudo quanto é crença, tudo quanto é tabu, para salvar uma vida de um homem que eles desconhecem e que está morrendo de fome. Então, isso é a grande literatura, tá? A grande literatura faz com que você saia de lá, daquele livro, uma pessoa muito melhor. Isso é arte. De um modo geral, toda obra artística tem essa função precípua, né? É tornar a pessoa alguém melhor. Por isso que se fala no caráter educativo da arte. O objetivo da arte não é ensinar ninguém a nada, mas por meio do exemplo se aprende valores. E a grande arte sempre traz grandes exemplos de justiça, de honra, de amor, de compaixão, como nesse caso que eu acabei de citar. Então daí a gente consegue entender que qualquer tipo de estrutura que esteja fora
dos valores humanos, dos mais altos valores, não tem como ser artístico. Por isso que eu falo sempre para vocês aqui, galera, se liga que a Fundação Carlos Chagas aborda essas questões o tempo inteiro. Então, o que realmente é arte e o que não é. Esse é um ponto chave para as provas da Fundação.